O Bahia que venceu ontem a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro por 2-1 com gols do Everaldo no primeiro tempo de pênalti e no segundo tempo do Rafael Ratão. Ele com esse resultado chegou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série A vice-liderança com exatamente 10 pontos positivos. São 5 jogos em que o Bahia conquistou 3 vitórias, vencendo Fluminense e Grêmio na Arena Fonte Nova 2-1 e 1-0 respectivamente. Uma vitória fora de casa 2-1 ontem diante do Botafogo, um empate no estádio Manuel Barradas diante da equipe do Esporte Clube Vitória e também uma derrota que foi a estreia fora de casa para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Aliás, dos 5 jogos, o Bahia só jogou 2 vezes em casa, contra Fluminense e Grêmio. Os outros jogos fora de casa, um empate diante do Vitória, uma derrota na estreia para o Internacional de Porto Alegre e a vitória de ontem diante da equipe do Botafogo por 2-1 no Engenhão. O Bahia que, diga-se de passagem, com esses resultados, o Bahia faz a sua melhor campanha no início de um campeonato brasileiro desde 1986. O Bahia não chegava a essa pontuação. Um ano que o Bahia também fez uma boa campanha, mas principalmente com a mudança da regra, né? Pontos corridos e etc. O detalhe importante é que o Tricolor, ele tem agora mais 2 jogos de uma sequência de jogos com equipes dentro do G4. O caso do Botafogo, que era o líder, até o início da rodada, líder do campeonato. Teremos o Bragantino neste próximo domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, e no outro domingo, o time do Atlético Mineiro na Arena MRV, às 16 horas. Então, essa é a sequência de jogos do Esporte Clube Bahia, e o técnico Rogério Ceni já definiu, pelo menos, a programação inicial. Hoje e amanhã folga para todo o elenco, e na quarta-feira à tarde o elenco se representa. Serão 4 dias de treinamentos com foco no jogo diante da equipe do Bragantino na Arena Fonte Nova, 18h30, e tem pelo menos uma expectativa aí de um público acima de 40 mil pessoas, principalmente pela excelente campanha que o Bahia faz no início da competição nacional. Essa é que é a realidade. E não se sabe se o Rogério vai fazer alguma modificação. Daqui a pouco vocês vão ouvir aí a coletiva. Ele deixou nas entrelinhas que pode fazer algum tipo de modificação. Mas, pelo que a gente sabe, normalmente não, né? São realmente 3 compromissos de vitórias consecutivas, sendo uma pela Copa do Brasil, que foi o caso do jogo do Criciúma na última terça-feira, mas venceu o Grêmio também, e ontem o Botafogo, ambos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, ficaremos aí na expectativa se realmente ele vai ou não fazer algum tipo de modificação na equipe do Esporte Clube Bahia. Feminino muito bem, obrigado. O time lidera com 100% de aproveitamento, 12 pontos positivos. A equipe do Bahia goleou ontem o Atlético do Paraná por 4-1, com gols da Camila Loirão 2 vezes, Raíssa e Dan. E teve uma formação com a Iane, Dan depois Luana, Ayla, Chula e Mila Santos depois Liriel, Ângela depois Jaqueline, Tracy depois Suelen, Vilma, Raíssa, Letícia e Ellen depois a Camila Loirão, que entrou no segundo tempo fazendo 2 gols desse resultado do Bahia diante da equipe do Atlético Paranaense. 4-1, o Tricolor, que está bem na fita, diga-se de passagem, e enfrenta como próximo adversário no próximo domingo, aqui em Salvador, a equipe do Juventude, que é o 6º colocado. O time sub-20 enfrenta nesta quarta-feira o Ceará. O Bahia, que é o 3º colocado, também com 12 pontos positivos. Muito bem na fita, são 5 jogos e 4 vitórias e apenas uma derrota do time montado pelo Rogério Ferreira. A equipe treinando no dia de hoje e amanhã, para na quarta-feira, em Pituaçu, enfrentar o Ceará por mais uma rodada do Campeonato Baiano
ou melhor dizendo, o Campeonato Brasileiro Sub-20. Né? Portanto, aí o time comandado pelo Rogério Ferreira. Bahia tranquilo na sua campanha, vice-líder do Campeonato Brasileiro na Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bahia ganhou o jogo, foi até o Rio de Janeiro, ganhou no Engenhão, por 2-1 lá uma equipe do Botafogo. Rogério Ceni, após a partida, falou do time, da vitória, e o que é que tem modificado, ansiedade, o time tá melhor, tá melhorando, e aí, Rogério, diga aí. Na verdade não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente, enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias. Eu acho que é algo às vezes mais psicológico do que, não foi que faltou força, não faltou competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma para jogar o mesmo jogo, pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar para manter o jogo é o mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que, com o passar do tempo, eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário do que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais, como o Botafogo ataca muito, né, pelos lados, bola em profundidade, grande jogo. Nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito. Mesmo assim nós sofremos o gol. Então o que nós precisamos melhorar é jogar o 0 a 0 do mesmo jeito que se joga 1 a 0. Isso é algo que a gente precisa crescer. Desse elenco que você tem, aonde esse Bahia almeja chegar? Bom, eu acho que é um elenco mais reforçado do que o ano passado, onde nós sofremos muito. Eu acho que muitas vezes você não tem a exata característica, por exemplo, nós não temos um Cauli na hora disso, mas a gente pode suprir com outras, de outra maneira, por exemplo, posicionamento hoje com o Biel, com o Ratão e Ademir, um time que contragolpeia mais, que tem mais velocidade, né? O Depena, como você falou, entra na posição do Everton Ribeiro e consegue fazer uma jogada que decide praticamente o jogo. Mais uma vez, assim como foi contra o Vitória, o banco entra e decide os 3 pontos para a gente. Então, assim, isso, logicamente, a gente agradece muito a estrutura que o Bahia tem hoje, e a gente fica sempre atento a tudo, ao mercado, mas hoje você tem algumas peças que podem manter o ritmo do jogo, apesar, né, vou falar novamente que nós precisamos conseguir por mais tempo jogar da mesma maneira, não por causa de um gol, seja a favor ou contra, a gente mudar um pouco o estilo de jogo, mas eu fico feliz principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pé em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo. Precisamos de ajustes, claro que precisamos, e onde dá para chegar, nós temos que chegar domingo em casa com o apoio do nosso torcedor e tentar vencer, e assim vai ser, semana a semana. É impossível dizer, eu acho que tem equipes ainda muito fortes no Campeonato Brasileiro, mas nós temos que viver, começar quarta-feira, se preparar para chegar em domingo bem, e dentro da Fonte Nova é um time que tem conseguido bons resultados. A opção da manutenção dessa zaga titular? Para mim, a manutenção se deve muito em função da velocidade do Botafogo, né? O Botafogo é um time que ataca muito as costas da última linha, e o Canu, o Cuesta fez essa cirurgia, ficou alguns dias parado. Eu acho que o Canu, por merecimento até, eles fizeram 2 bons jogos, o time não foi vazado, e para esse jogo nós decidimos pela velocidade, em função muito dos 4, eu imaginei até que viria com os 4 atacantes, 4 jogadores de velocidade na frente, então nós escolhemos, nada que não possa, no próximo domingo, o Cuesta está de volta, vamos analisar a semana de trabalho, os 3 são super importantes para mim, todos que tem no elenco. A primeira parte da pergunta que você fez sobre a manutenção por 3 jogos seguidos da equipe titular. Eu treinei essa semana 2 formações distintas, e através do treino até você também, né, eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com 3 zagueiros hoje, poderia ter trabalhado com o Rezende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente interno, né, para os jogadores, que não é porque a gente está jogando fora de casa que a gente muda a maneira de jogar. E em contrapartida também nós começamos a sofrer bastante no segundo tempo, e aí nós tentamos alterar para ter um pouco mais de força, que pede um pouco mais da técnica no meio campo. Mas eu fico feliz
porque a rodagem do elenco em janeiro, fevereiro e março é o que possibilita, e o espaçamento, logicamente, por não ter um jogo de competição ou Sul-Americana ou Libertadores, né, no meio de semana, nessas 2 semanas cheias, possibilitaram a gente a ter hoje, né, talvez também o sofrimento de jogar sábado e terça bem compacto, mas ter 5 dias para hoje, possibilitou a chance de repetir essa equipe. E eu fico feliz porque pela primeira vez fora de casa a gente consegue render, no primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. O Bahia hoje pegou um gramado bem mais rápido na temporada, né? Eu acho que dos sintéticos que eu já joguei, né, esse é o melhor sintético, porque ele é rápido, mas é um gramado gostoso de se jogar, a bola percorre com bastante velocidade, não muda a direção. Quando você monta um meio campo como esse que nós temos, ele é visando o toque de bola. E para isso, o campo bem molhado, bastante molhado antes do jogo, gramado liso, ele favorece. Precisamos ainda ter mais algumas... não é só o meio campo, né? A defesa, o ataque também tem que funcionar nesse mesmo ritmo, e isso requer um pouco mais de tempo. Mas dos gramados sintéticos eu gosto bastante de jogar aqui no Engenhão. Claro, você tem um gramado natural, é melhor, mais macio, mas para rodar a bola, esse gramado é um gramado que ajuda bastante. Como é que você avalia esses 2 jogadores, por exemplo, que podem atuar na mesma função? O Ratão, que chegou a ficar quase um mês sem entrar, o Everaldo sendo o artilheiro do time na competição, dividindo esse protagonismo. Eu acho que cada minuto é muito importante, cada minuto você tem uma oportunidade, né? Desde a chegada do Oscar, nós temos 6 jogadores para essa função. E é difícil você colocar todos para jogar. Por exemplo, hoje o Oscar fica fora, o Ratão entra, Ademir e Biel entram. Nós não tem como você usar todos. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar valorizar aqueles que começam, aqueles que entram, a cada vez que jogam, e não se apegar tanto àquele que um vai ficar fora. Não tem como, não dá para colocar todos. E eu lamento, porque eu gostaria de usar mais. Gilberto, por exemplo, já não joga há um bom tempo. Cicinho não entra há um bom tempo. Iago não entra há um bom tempo. Mas vai chegar um momento que eles já são muito importantes no dia a dia. E vai chegar um momento como o Depena foi importante, como o Ratão foi importante, como o Biel foi importante no Barradão, como o Everaldo foi importante no Barradão, como o Everaldo fez falta nas finais lesionado, como o Cicinho fez falta no primeiro jogo da final lesionado para entrar numa lateral esquerda. Então, assim, demonstra que é um grupo pequeno, porque o grupo todo praticamente estava aqui hoje, 22 jogadores de linha, tem os que estão lesionados mais sérios e vão demorar um pouco para voltar, mas são caras comprometidos. E cada 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos pode te gerar mais minutos no futuro. E é essa concorrência que a gente tenta estimular. Ratão, facão fantástico, ataque ao espaço, como a gente pede, depende, uma bola de camisa 10, uma enfiada de camisa 10, na hora que o Gregory salta para o Jean Lucas, o Ratão já faz um movimento, e nós conseguimos, no segundo tempo, vencer a partida naquilo que o adversário tem de melhor, que é atacar espaço. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni, né, reclamado por muito, porque o torcedor é assim, né? Tragador de camisa, não anda, canudo, não sei o que tá aí, canudo titular e o time ganhando.